sob o risco de entrar na mira do pacote de sanções comerciais impostas pelos Estados Unidos a uma série de países, o Brasil deve evitar posicionamentos em temas delicados, como guerra com a Rússia e deportação de imigrantes. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Itatiaia apontam que as taxações a outras nações podem favorecer o mercado brasileiro. O Brasil também deve sofrer sanções tarifárias impostas pelos Estados Unidos. Especialistas em mercado e relações internacionais entendem, porém, que por se tratar de uma gestão Donald Trump, é impossível apontar se isso deve ocorrer no curto, médio ou longo prazo. A alíquota de 10% sobre mercadorias da China, por exemplo, vigora desde o início da semana. Já a taxação de 25% para o Canadá e México foi suspensa por um mês após conversas entre os países. O doutor em ciência política e professor do IBMEC, Mário Schettino, entende que o Brasil deve sofrer taxações setoriais e explica que os movimentos de Trump em outros países também impactam a economia brasileira. O próprio debate em torno dessas barreiras já gera uma alteração do que as empresas, do que os empresários vão fazer, né? Porque eles ficam nesse compasso de espera sobre o que vai acontecer e talvez eles busquem outros mercados. Vou dar um exemplo prático, concreto que aconteceu. Em 2000, quando o Trump teve seu primeiro mandato, ali 2017 até 2020, 2021, ele fez também sanções localizadas contra a China e tinha todo um discurso sobre sanções. O que algumas empresas que produziam na China e que eram multinacionais fizeram? Deslocaram sua produção, suas indústrias para Tailândia, Vietnã, países do entorno da China, onde o custo da mão de obra também é mais barato, onde é bastante próximo dessa produção, então não seria tão traumático logisticamente fazer essa mudança da produção, e esses outros países não sofreram essa sanção. Então, a gente pode pensar que uma sanção contra o México, contra o Canadá, em relação àqueles que visam o mercado dos Estados Unidos, pode fazer com que investimentos sejam deslocados para o Brasil, caso não haja um debate sobre tarifas também sobre o Brasil. Então, essa é uma consequência positiva. Eu tenho aqui algumas dúvidas, porque eu imagino que, pelo menos setorialmente, o Brasil deve sofrer algumas sanções. Por exemplo, no setor de aço, em que o Brasil tem uma tecnologia, uma expertise importante. Em alguns mercados agrícolas, porque o Brasil compete com os Estados Unidos, inclusive dentro do território dos Estados Unidos. Então, eu acredito que setorialmente o Brasil sofrerá sanções, continuando, né, esse acréscimo de barreiras. Com essa possível sanção ao Brasil, mesmo que setorizada, professor, tem algum caminho para a gente minimizar os impactos negativos desse processo? Tem. Manter uma boa relação diplomática é o primeiro deles, né? O Brasil não tem capacidade de enfrentar frontalmente os Estados Unidos. Então, naquilo que não for essencial, né, que não for, vamos dizer, central para o Estado brasileiro, é evitar a confrontação. Então, no caso, né, por exemplo, da deportação, em vez de dizer que é contra a deportação, é buscar condições dignas para essa deportação acontecer, até porque a deportação acontece por sujeitos que estão de forma ilegal, né? Então, de certa forma, é a lei que está sendo cumprida. Não tem como proibir um país de executar sua própria lei. É o caminho para evitar as barreiras tarifárias. Adriano Dianturco, coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC, destaca outro ponto. As taxações do governo dos Estados Unidos não têm um caráter exclusivamente econômico. Ele me parece aqui no caso que esteja usando mais isso como uma arma geopolítica. Se fala de weaponization, ou seja, de tornar as tarifas uma arma para obter outras questões geopolíticas. Por exemplo, de forma específica, a questão da migração e do ingresso, da entrada de fentanil, que é uma droga nova, no território americano. Então ele quer o quê? Que Canadá e México controlem mais as fronteiras para evitar o ingresso exatamente de imigrantes da droga. Aí, como isso, ele usa a arma das tarifas. Em segundo lugar, eu diria o seguinte, que é importante notar que Trump é realmente um expert de negociações. Ele escreveu um livro, A Arte da Negociação. E a estratégia dele é exatamente essa, o que é chamada de estratégia dominante. Ou seja, ele começa pedindo muito, colocando uma aposta ali bem alto em cima, e depois é pronto para negociar. Então, este recuo que ele fez é um recuo entre aspas, no sentido que estava já no plano. E os países acabam, então, se adaptando
a estratégia dele. O Brasil é um dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. O país é o segundo maior destino de mercadorias produzidas em solo brasileiro e o terceiro que mais envia importações aqui para o país. Repórter Júlio Vieira. 8 horas.